capítulo 11, versos de 23 a 27. Diz o texto da palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. E perseverou, porque via aquele que é invisível. Que o Espírito Santo do Senhor possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Desde o dia 31 de dezembro, nós ministramos com a igreja, com ênfase de fazendo a vida valer a pena, a partir do segundo domingo também, e falando sobre Josué. Falamos alguns domingos sobre a experiência de Josué, referência como líder. E nesta noite, nós dando sequência ao tema Fazendo a Vida Valer a Pena, baseado nesse texto, dividido em 2 etapas dessa mensagem, nós queremos falar sobre resolvendo questões chaves na vida. Se nós pudéssemos, quando chegássemos aos 120, 130 anos de idade, durante alguns segundos, contemplar, se nós soubéssemos, depois dos 120 anos, que você estaria partido desse mundo, e você pudesse fazer uma reflexão, uma reavaliação, pensar a tua vida, se você falaria, minha vida valeu a pena. O que eu fiz valeu a pena. Eu não fiz tudo certo, mas tentei fazer o melhor. Eu não fui amigo da mediocridade. Eu não fui companheiro da inércia. Eu não fui ali alguém que ficou à beira do caminho. Eu não fiquei no barco. Minha vida valeu a pena. Em alguma forma, minha vida valeu a pena. Eu deixei algum legado. Essa é a pergunta que eu e você precisaríamos responder, olhando para o retrovisor da nossa existência. Ou se nós olharíamos e falaríamos como Salomão: minha vida foi correr atrás do vento. Não cheguei a lugar nenhum. Fiquei andando em círculo. Um passo para frente, 2 para trás. Não construí algo, não a nível, falando financeiro ou material, mas a nível de projeto de vida. Qual seria a nossa resposta? Como nós não vamos esperar os 120 anos para responder isso, podemos começar a pensar já nesse momento. Podemos pensar hoje se a minha vida, se a sua vida está valendo a pena. Pela ótica divina. Se a nossa vida tem tido significância. Quando Jesus veio e fez uma afirmação em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, não é uma utopia. Não é algo inatingível. Não é um ópio para anestesiar a alma do sofrimento humano. Não é algo que ficou com uma contemplação demagógica e impossível de ser alcançada. Não, ele veio e fez uma afirmação convicta e real, que a vida não seria perfeita, mas era possível ter sentido e significado. É possível a vida valer a pena. É possível olhar pelo retrovisor e você falar, como eu já falei no início, pode não ter feito tudo certo, mas eu vou recomeçar quantas vezes for necessário. Eu não vou me entregar, eu não vou desistir de conhecer o projeto e o plano de Deus para mim. A vida só tem sentido e significado quando eu conheço o propósito de Deus. Eu posso alcançar qualquer coisa, eu posso alcançar meus objetivos, eu posso chegar no topo do sucesso, eu posso galgar as montanhas das conquistas, eu posso alçar voos nas áreas mais diversas, mas se eu não entender o motivo para qual eu fui criado, e você não entender o motivo para qual você foi criado, não é sucesso. O sucesso verdadeiro e genuíno pela ótica bíblica é quando eu entendo aquilo para o qual Deus me criou. E dentro das oportunidades e possibilidades, eu tenho, de alguma forma, poder dar os passos necessários segundo os projetos do Senhor. Há 4 questões chaves nesse texto para serem respondidas, que são questões chaves em nossa vida, que definem no sentido se a nossa vida vai fazer valer a pena ou não. Tem 4 questões chaves que são identidade, responsabilidade, prioridade e autoridade. São 4 questões chaves que aparecem no texto, que elas definem, entre outras coisas, se a minha vida está valendo a pena ou não, se está tendo sentido ou significado ou não. Identidade,
responsabilidade, prioridade e autoridade. 4 questões. Nesta noite eu vou falar sobre identidade e sobre responsabilidade. É interessante que a questão de identidade é comum, eu não vou olhar pela ótica da psicologia. Tem uns psicólogos aqui, Priscila, de manhã estava a Valquíria, tem o Ezequiel, tem a galera dos psicólogos, pois eles têm um know-how maior do que eu para falar pela ótica da psicologia. A minha ótica eu vou falar pela ótica bíblica, pastoral, pela questão de identidade. Mas, pegando apenas no gancho, é comum as pessoas passarem crise de identidade. Adolescentes passam crise de identidade. Hoje, depois de 3 filhos, você aprende isso. Às vezes você, quando tem o primeiro, você imagina que o teu filho é adolescente, ele vai corresponder a todas as suas expectativas, vai ter sempre um sorrisinho nos lábios, e tudo que você falar para ele vai falar sim mamãe, sim papai, sentadinho no sofá, e você alegre ali. Quando você vê, quantas vezes um adolescente está se debatendo interiormente. Somente numa fase de transição, que tem hora que é adulto, é criança, fica no meio do caminho, ou se definindo a sua identidade. Tem desafios, até quando você tem pais cuja projeção são fortes. Eu precisei lidar em Monte Azul, meu pai Luiz da farmácia, vereador 2 vezes, mais votado da cidade, projeto social, e durante muito tempo eu fui conhecido o filho do Luiz da farmácia. A minha identidade era a identidade do meu pai. Eu chegava no lugar nenhum, eu falei, quem é você? Eu sou filho do Luiz da farmácia. Eu ficava na sombra do meu pai várias e várias vezes, muitas e muitas vezes. Porque eu ainda estava alcançando, experimentando a minha identidade. Os que são de Monte Azul são a referência. Eu ligava até para pedir um negócio comum, pedir uma pedição, onde que é? Rua tal, tal, tal. Quem está falando? É o Carlinhos, filho do Luiz da farmácia. Pronto. Era a identidade. Filhos, que às vezes os pais têm projeção administrativa forte, ou projeção, repercussão forte, ou têm projeções em alguma área, sempre lidam com isso no coração. Depois eu fui tornando Carlinhos Tabral, Sebastião Machado. Hoje é meus filhos que lidam com isso. Quem você é? Sou filho do pastor Carlinhos. Agora eles que vão ter que encontrar o caminho deles para isso. Eles chegam no lugar aqui bebedouro, quem você é? Chegam nos acampamentos, nas igrejas, eu sou filho do pastor Carlinhos. Ah, você é filho do pastor Carlinhos. E agora eles que vão ter que lidar com isso. O filho do Billy Graham, porque um dos grandes desafios que ele sofreu, e tem um livro do filho do Billy Graham que chama O Filho Rebelde do Billy Graham, porque ele se converte com 22 anos, era a crise de identidade, porque ele era filho do Billy Graham. Billy Graham é um dos maiores pregadores do mundo, e como ele lidava com isso. Adolescentes sofrem, lidam com crise de identidade. Então até os pais, às vezes quando é o primeiro, você é marinheiro de primeira viagem, às vezes você ali tem umas dificuldades para administrar. Depois você vai aprendendo, mesmo porque cada filho tem um temperamento, cada um tem um perfil, cada um tem uma ênfase, às vezes nós queremos padronizar, queremos que eles sejam todos iguais, aí você vai aprendendo. Às vezes eu estou falando estou pontuando algumas coisas só. Às vezes crise de identidade na meia-idade. O homem e a mulher, 35, 40 anos, 45, entra naquelas crises de identidade. Por isso que o homem quer ficar adolescente de novo. Começa a usar uns shortinhos curtos, começa a ficar entrando nas crises de identidade. Está lá o cara 45, está lá, começa a usar um shortinho curto de novo, Era comum você, nessa fase da vida, você pensar, o que eu fiz da minha vida até agora? O que eu realizei da minha vida até agora? O que eu conquistei? Aonde eu cheguei? É comum as pessoas terem desafios interiores, crise de identidade, às vezes, quando está na fase da meia-idade. Para uns é 30, 35, 40, 45. Às vezes, eu estou falando também na questão espiritual. Quando você nasceu de novo, e por algumas questões da vida você não sabe, e o inimigo tenta colocar na sua mente, você não serve para ser cristão, você não serve para ser um crente, você não serve para ser alguém que adore a Jesus. E você às vezes entra numa crise de identidade. Moisés sabia muito bem que era isso. Moisés, os irmãos conhecem a história, recém-nascido, o Julinho fica dando risada, recém-nascidinho, porque o Julinho usou uma expressão quarta-feira que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Falou, pastor, tinha um gato na igreja, um recém-nascidinho. Falei, mas recém-nascidinho, Julinho? Eu nunca tinha visto o recém-nascidinho. Acho que ele fez o neologismo da língua portuguesa. Recém-nascido com pequenininho. Aí ficou recém-nascidinho. É que o gato era tão pequenininho que ele falou recém-nascidinho. O gato era recém-nascidinho. Falei, que bom, né? Um gato recém-nascidinho. Não sei quando é recém-nascidão. Mas Moisés era recém-nascidinho. Moisés nasceu.
Naquele momento estava havendo um controle de natalidade terrorista, carnificínio, extremamente absurdo da nação egípcia, porque a nação de Israel se fortalecia. E eles matavam os meninos para poder controlar a natalidade. E então as hebreias, as filhas de Israel, teriam que casar com homens egípcios. Então ali começaria a diluir o poder da nação de Israel. E o controle de natalidade, de uma maneira extremamente dramática, extremamente angustiante, era matar os meninos que nasciam do sexo masculino. Eles matavam. Quando a mãe de Moisés vê que ele é diferente, a Bíblia fala que vê que tem algo diferenciado, ela esconde o menino. Aí tem o texto que os irmãos já conhecem, coloca ele no Nilo, cesto betumado. A filha do filho do faraó, a filha do faraó o encontra e começa a cuidar então ali de Moisés. Moisés, na realidade, a origem dele é dos escravos. A origem dele é dos hebreus. A origem dele, na realidade, ele vem da nação de Israel. Mas ele é criado no palácio real. Ele é criado com regalias. Ele é criado com o bom e o melhor. Ele não sabia o que era escravidão. Ele não sabia o que está debaixo do chicote. Ele não sabia o que era serviço pesado. Ele não sabia o que era opressão. Ele não sabia o que era exposição, o vitupério, o pobre. Ele não sabia o que era isso, porque ele foi criado no palácio real. Mas chega uma idade de Moisés que ele entra numa crise de identidade. Quem sou eu de verdade? Quem sou eu? E aqui que é a primeira definição da vida dele. É o primeiro posicionamento que vai fazer na vida dele algo e alguma coisa diferente. Eu e você precisamos saber que Deus nos deu uma identidade em Cristo Jesus. O Senhor nos fez nova criatura. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A Bíblia diz: em quem vós estáis, Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E aí você vai ver várias verdades bíblicas dizendo sobre mim e sobre você, que nós temos uma identidade em Cristo Jesus, que quando nós cremos em Cristo Jesus, Ele perdoou os nossos pecados, Ele começou a reescrever a nossa história, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, um nome que muitas pessoas, nem nós, nem sabemos, numa pedra branca, no sentido de salvação, eternidade. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, mas muitas vezes nós ficamos em crise de identidade, mesmo como cristão. Quando nós erramos, quando nós sofremos as contradições pessoais, quando nós pecamos, quando nós fracassamos, quando nós, de uma forma, perdemos o foco. Às vezes você fica imaginando quem é você de verdade, quem sou de verdade. Por que existem as crises de identidade? Por que elas acontecem muitas vezes? Além dessas questões que nós falamos sobre idade, o pecado deforma a nossa vida, a expectativa, a necessidade de corresponder à expectativa de alguém. Tem pessoas que deixam de viver a sua própria vida para viver a vida de outro. Eu falei já 2, 3 vezes, a pessoa outra vez que eu falei: pastor, mas você lê livro de padre também? Porque eu falei que eu tinha pego 3 livros para ler, o do Elon Douglas, o do Max Lucado, o do padre Fábio de Mello. Alguém perguntou: mas você lê livro do padre Fábio de Mello também? Eu leio livro de vários setores diferentes, porque senão eu fico só focado no ângulo, eu prefiro ter uma visão eclética. E tem um livro com esse título, né? Quem roubou de mim mesmo? Aí fala sobre essas questões da pessoa perder a identidade dela por causa de estar subjugada dentro de um relacionamento ou para corresponder à expectativa. Muitas vezes a pessoa quer ser outro, ela quer ter na vida, queria ser outra, ela tem inveja, queria ser outra, e ela acha que a outra pessoa é mais feliz que ela, mas eu vou dizer para você que o Senhor criou você para ser você mesmo, porque a outra pessoa tem os problemas dela também. É que nós olhamos as pessoas e achamos às vezes que elas são mais felizes. Aquela pessoa sim é feliz, olha a família dela como está bem, olha as coisas na vida, na empresa dela como está dando certo, olha como as coisas vão caminhando, mas ela não sabe as lágrimas que a pessoa derrama, ela não sabe quantas vezes ela chorou no chuveiro, na cama, ela não sabe quantas vezes ela pensou em desistir da vida. Todos têm seus problemas em áreas diferentes, mas quantas vezes se quer ser outra pessoa? Quantas pessoas não se amam a si mesmas? Quantas pessoas queriam ser diferentes do que são? Sempre queria ser diferente. É claro que tem algumas coisas que a gente pudesse ser diferente. Eu queria ter uma franja, eu queria ter uma... Não dá. Você
Às vezes, para corresponder à expectativa de alguém, você passa a vida tentando ser alguém que você não é. O pastor tem um grande desafio para isso, porque as pessoas colocam muita expectativa. Só hoje eu ouvi 4 vezes. Ó, pastor, estou a falar que a pessoa está ouvindo você. Ó, vai firme que a pessoa está ouvindo você. Aquilo vai criando um peso no meu coração cada vez. Te cria uma responsabilidade, expectativa que as pessoas colocam. Quando na realidade não tem diferença nenhuma entre eu e você. Pelo contrário, às vezes você está bem melhor, até a nível espiritual. Não tem diferença nenhuma, porque todos somos sacerdotes no reino do Senhor e todos somos ministros. Mas às vezes essa questão da expectativa de você produzir, de você não fracassar, um homem com a característica de provedor dentro de casa, a mulher que lida às vezes com a insegurança, você começa a desenvolver, às vezes tem que ser forte na marra, tem que ser forte na marra. Se não tomar cuidado, você às vezes deixa de ser quem você é de verdade para ser, ou quem os teus pais querem que você seja, ou quem a outra pessoa quer que você seja. Crise de identidade, quando tenta se corresponder à expectativa de outro, viver em função disso. Ou quando quer ser a outra pessoa. Deus criou você para ser você mesmo. O sucesso da tua vida é ser você mesmo no projeto de Deus. A melhor coisa que diminui o estresse no coração é você ser você mesmo. Você não precisa ser outra pessoa. Deus te deu potencial, Deus te deu habilidades, Deus te deu dons, Deus te deu capacidade, Deus colocou em você, permitiu passar experiências para você ser você mesmo e ser instrumento de bênção na mão dele. Você não precisa corresponder à expectativa no sentido assim de viver em função disso. É claro que você não vai ser uma pessoa que não liga para a opinião de ninguém. Você é daquela pessoa que não importa. Não dá para viver dessa maneira. Você tem que ter o bom senso, você tem que ter filtros, você tem que ponderar. Eu estou dizendo sobre você não viver em função de uma situação. Moisés, a palavra-chave do versículo de número 24, ele se recusou a ser chamado filho da filha do faraó. Foi uma das decisões mais importantes na vida de Moisés. Ele tinha que saber quem ele era de verdade. Agora, irmãos, olha para mim, por gentileza. Olhando o texto, parece que é fácil tomar essa decisão. Mas Moisés olha de um lado, ele tem do bom e do melhor. Ele é filho da filha do faraó. Ele é neto do faraó. Ele poderia, inclusive, chegar ali na condição maior do Egito. As condições são favoráveis. Carro última geração, roupas do bom e do melhor, alimentação farta, regalias em todos os níveis. E ele tem que optar entre ali ou estar debaixo do chicote da opressão dos judeus como escravos. A Bíblia diz que ele se recusou a ser chamado filho da filha do faraó porque ele entendeu. Eu não sou essa pessoa do palácio. Eu sou um hebreu. Eu fui criado para ser um hebreu. Agora olha para mim a decisão que ele tomou. Quem aqui sabe o nome de um dos netos do faraó dessa época? Quem aqui sabe o nome de um dos netos do faraó? Quem sabe o nome da filha do faraó? Ninguém. Agora, quantos conhecem o nome de Moisés? Um dos líderes mais influentes do Velho Testamento, sem sombra de dúvida. A decisão que ele tomou marcou e direcionou a vida de uma maneira impressionante. Tanto é que a neto do faraó, ninguém sabe nem nome. Nem a filha do faraó não sabe nem o nome, nem do faraó, mas ele não sabe nem o nome. Moisés ficou marcado porque ele tomou uma decisão. Ele diz, eu sei quem eu sou. Deus me chamou, eu não quero ser outra pessoa, eu não quero viver fora do projeto de Deus. Eu vou abrir mão para viver aquilo para o qual Deus me chamou. Às vezes você toma uma decisão que parece ser perda, mas é ganho diante do Senhor. Às vezes você toma uma decisão que parece que você está fazendo algo idiota, mas é algo que Deus vai honrar. Olhando pela ótica humana, por uma perspectiva analista financeira, de custo-benefício, na ótica apenas material, humanista, eu falava, Moisés, fica aí tranquilo. Para que você vai comprar uma briga dessa? Deixar do palácio real para enfrentar o desafio de ser um escravo e ainda assim aguentar todas as complexidades de ser um líder dessa nação. Mas ele desceu do barco. Ele se recusou a viver na mediocridade. Ele se recusou a ser alguém que Deus não criou para que ele fosse. Ele se recusou a ficar aquém do projeto de Deus. Isso não é destino nem automático, você tem escolhas para fazer. Isso não é destino nem automático. Muitas pessoas perdem sua identidade por causa da bebida. Muitas pessoas perdem sua identidade por causa das drogas. Muitas pessoas perdem sua identidade por causa de vários pecados. Muitas pessoas.
Muitas pessoas perdem a sua identidade porque quer ser outra pessoa a vida inteira. Ela nunca está alegre com aquilo que Deus criou, lhe deu. Ela está sempre querendo ser ou estar no lugar de outra pessoa. Muitas pessoas estão sempre se olhando de uma maneira fracassada. Dois extremos de identidade. Um que se acha superior a tudo e todos, que é o mecanismo de defesa, porque tem latente na alma vácuos emocionais, então ele prefere ficar na projeção de que é uma pessoa intocável. Mas quantas pessoas se veem fracassadas e derrotadas? Quantas pessoas se olham como se nada tivesse de bom para acontecer, enquanto para todo mundo está dando tudo certo? Não é isso. Deus te criou com um propósito. Deus te criou com um projeto. Um dos textos mais lindos nesse contexto da Bíblia, no Salmo 139, versículo 15 a 17, na tradução da linguagem de hoje, diz: Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Esse é um dos textos que fala: o Senhor viu você quando você estava sendo formado. Em nome de Jesus. Moisés, ele tomou uma decisão. Nesta noite, eu quero declarar para você, no sentido pessoal, no sentido existencial, você se alegrar e ser você quem você é mesmo. Deus, o sucesso é você ser quem você é. Mas segundo, a posição que você tem em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz: posso todas as coisas que Ele me fortalece, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e vos constituiu nação, reino, sacerdócio. A Bíblia vai mostrar a posição que eu e você temos em Cristo Jesus, mas precisamos ocupá-la pela fé. Segundo aspecto, eu preciso aceitar a minha responsabilidade. Eu não tenho nada contra a avaliação de, às vezes, você ser fruto de resultados, de anomalias educacionais ou de expectativas reais não correspondidas. Só que nós vivemos, e não é moda de hoje, é antiga, essa transferência de responsabilidade. É querer encontrar um culpado para os nossos problemas. É querer encontrar alguém que é responsável pelos nossos fracassos. Isso não é novo, né? Começou com Adão. Tranquilo, sozinho no Éden. Quando Deus falou: Adão, você pisou na bola, e falou: Senhor, eu estava tão tranquilo aqui, eu estava tão em paz, e aí o Senhor colocou a mulher no meu caminho. Olha o estrago que fez. Eu sei que você é homem aqui, você não fala isso. Eu tenho certeza que você não fala isso. Às vezes pensa, mas não fala. Você às vezes pensa, mas não fala. Mas Adão já jogou a responsabilidade em Eva. Essa transferência, eu fracassei por causa da mulher. E foi perguntar para a mulher: eu fracassei por causa da serpente. E nós vivemos essa questão. Você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Pode ser que até os teus pais não programaram. Eu não nasci, meus pais me programaram. No meu caso, agora estou falando real e fato. Não construíram um quartinho bonito, azul, sapatinho azul. Não. Meu pai tinha 18 anos, minha mãe 18 anos, namoravam e minha mãe engravidou. Não estava projetado. Não foi uma notícia alegre quando recebeu, pega o resultado lá, está grávida. Não foi programado. Eu não fui programado pelos meus pais. Só que eu tenho certeza que eu não sou acidente. Você não precisa ser uma vítima aqui. Ah, meus pais não me programaram. Ah, eu tenho uma rejeição. Ah, a vida fez um complô contra mim. Eu não preciso passar um processo de vitimização da vida. Eu sou responsável, você é responsável pelos teus atos, pelas tuas atitudes. Até como pais, nós precisamos ter graça de Deus para não financiar irresponsabilidade, porque se nós não tomarmos cuidado, nós já achamos que financiar irresponsabilidade vai ajudar alguém a desenvolver sua característica de vida, mas não é isso. Eu preciso aceitar as minhas responsabilidades, a forma que Deus me faz crescer e maduro. Deus chamou você, Deus te deu oportunidades e possibilidades. Ah, é que na igreja não me deram oportunidade. É que na empresa não me dão oportunidade. Ah, é que a minha família não me ama o suficiente. Ah, é que meu pai não me deu atenção. Ah, é que meu pai... Meus amados, você é responsável, você não é vítima da vida. Eu acho um barato no desenho do Nemo. Eu acho muito legal quando tem um grupo de apoio no desenho do Nemo. Aí tá os tubarões que querem parar de comer peixinho. Tá os tubarões lá no grupo de apoio. Aí reúne, eu acho legal o grupo de apoio, acho que é bom, e acho que tem que ter trabalhos psicólogos que tem que ser feito com os filhos e os pais. Normal, plenamente isso. Mas é interessante no Nemo, que eles se reúnem lá, os tubarões. Tem um lá que já
só está a espinhela do peixinho. Já tinha recaído na primeira, já. O peixinho já estava espinho. Tem outro que o peixinho está lá. Mas é interessante que a hora que sobe o sangue e o tubarão maior lá corre atrás do Nemo e vê lá, se pega, parte. Aí tem um outro que vem correndo atrás, dizendo assim, ele é assim mesmo, ele não conheceu o pai, ele não conheceu o pai, como se ele tivesse naquela atitude por não ter conhecido o pai. Eu acho interessante o outro que vem correndo atrás, ele não conheceu o pai, ele não conheceu o pai. Muitas vezes nós ficamos transferindo responsabilidade. Você não é vítima da vida. A grande questão, e aqui não é a frase de efeito, mas para mim é um fator, não é o que a vida fez com você, mas é o que você vai fazer com que a vida fez com você. Você tem duas escolhas. Você tem duas escolhas. E falar, eu sou uma vítima da vida, a vida fez um complô, nada dá certo, sou um fracassado, sou um derrotado, pessoas que eu tinha expectativas reais não me amaram, e eu vou ficar com uma marca, eu vou ficar estereotipado, eu vou ficar com estigma na minha vida disso. Ou você pode falar, não, em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura, eu vou me levantar quantas vezes for necessário, eu vou recomeçar, eu vou seguir em frente. Deus me criou com um projeto, de alguma forma eu posso ser bênção na vida de alguém. Pode ser algo pequeno, pode ser uma semente plantada, pode ser um aperto de mão, um sorriso, um abraço, uma palavra ministrada. De alguma forma eu vou ser útil nas mãos do Senhor. Eu não estou aqui por acaso. Você não pode deixar ninguém pôr preço na tua vida, mas também você não pode passar a responsabilidade da tua vida para os outros. Não, eu não sei, eu não prosperei porque o meu marido me toliu, não deixou. Eu não fui porque minha esposa não me ajudou. Não é porque meus pais não colaboraram. Deus é Deus soberano sobre todas as coisas. Ele é poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo quanto neles há. Para Deus não há limite. Por isso Jó, depois de uma crise, tempestades, intempéries, de dilemas, questionamentos e quebrantamento, ele fala, pensei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. As duas palavras-chave no versículo 24, ele recusou a ser chamado filho da filha do faraó. E a outra palavra-chave que acontece exatamente é no verso número 25, quando ele diz que ele preferiu ser maltratado como povo de Deus do que escolher outro caminho. Para encerrar, duas questões que elas são importantes na minha e na sua vida. Primeiro, eu não posso culpar outras pessoas pela direção da minha vida. Eu não posso culpar ninguém pela direção da minha vida. Eu e você somos responsáveis pelos nossos atos. Eu não posso, irmãos, eu ouço direto isso. Direto. Eu ouço direto pais, eu ouço direto filhos, eu ouço direto esposas, eu ouço direto esposas. Eu não posso culpar ninguém pelos resultados da minha vida. Às vezes as pessoas até podem ter suas influências, seus pesos, suas marcas, e podemos ter nossas decepções, expectativas reais não correspondidas, expectativas irreais também que nós projetamos e não vão ser correspondidas nunca. Mas o responsável final da resposta do coração é minha e sua. Deus te criou com um projeto, com um propósito. Moisés podia passar a vida e falar assim, eu sou uma vítima da vida. Minha mãe me doou, minha mãe me pôs num cesto. Cada um interpreta de uma maneira. Ele podia enxergar pela ótica que a mãe o amou e preservou a vida dele, cuidou dele para que ele não fosse morto. E Deus tinha um projeto, era essa visão mais correta, coerente, a visão bíblica. Mas ele poderia olhar pelo lado da vitimização. Não, minha mãe não me amou, minha mãe não me deu atenção, minha mãe e meu pai me colocaram num cesto, me abandonaram. Poderia ter vindo ali um bicho me devorado, apesar que a irmã dele acompanhou. Poderia ter naufragado, eu ter traumas na minha vida, porque desde pequenininho eu já naveguei na água. E eu vou ficar com isso, o dilema todo, que eu sou um fracassado, um derrotado. Não, Moisés recusou isso. Apesar de ter dilemas interior que Deus vai tratar na vida de Moisés depois, não é o texto aqui desta noite. Mas você vai ver na caminhada ele amadurecendo. Eu sou responsável. Assuma a sua responsabilidade. Ninguém é culpado pelas escolhas. Nós somos responsáveis. Mas a grande questão é que Deus te deu uma oportunidade. Recomece quantas vezes for necessário. Se levante quantas vezes for necessário. Eu lembro de ter um amigo meu lá de Monte Verde. E nós é comum transferir responsabilidade. Ele é mecânico e tinha um menininho, Oséias, hoje é moço, loirinho, cara de arteiro, mas arteiro. Igual a maioria, né? Carinha de arteiro, igual a maioria. E ele brincando ali, ele arrumando o carro ali, um monte de peças, um monte de coisas. Imagina mecânico desmontando as coisas e pondo as peças.
Já fazendo certinho, às vezes é correr o risco de ficar umas 2, 3 para trás. E o menino começou a brincar, pegar as peças, misturar e brincar. E o pai deu uma maior bronca. Ele, Oséias, larga essas peças. Que você está fazendo? Ele falou, mas também, o senhor deixa aqui na minha frente. O senhor deixa aqui na minha frente. Quer dizer, o culpado era o pai, deixou as peças na frente dele ainda. O senhor deixa aqui na minha frente. Às vezes nós fazemos isso. Eu fracassei financeiramente porque meu pai é um fracassado financeiramente. Eu fracassei e nunca cheguei a conquistar algo porque nunca me incentivaram na minha casa. Não, você pode dar uma guinada. Você pode se levantar. Você pode recomeçar. Você pode se reerguer. Você pode confiar em Deus. Você pode crer no poder do Senhor. Segundo último aspecto nessa questão ainda de responsabilidade. Você não pode ver o compromisso espiritual de outra pessoa. Não, eu não oro, mas minha esposa ora bastante. Eu não oro muito não, mas minha esposa é fervorosa. E a minha esposa é fervorosa. Não, mas você tem que orar você. Não, eu não tomei a decisão ainda, mas o meu esposo já tomou uma decisão firme. Você não pode viver o compromisso espiritual de outra pessoa. Você não vai chegar no céu na garupa de alguém. Você tem que ter o teu compromisso pessoal com Jesus, a tua experiência pessoal, porque é daí que vem o poder do Evangelho de Cristo, como Paulo fala, porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem que ter o teu compromisso pessoal. Não pode transferir para alguém, o pastor quer por mim, a liderança quer por mim, meus pais creem por mim, alguém crê por mim. Não, é você. Você que tem que ter a tua experiência de crer de todo o teu coração, esse relacionamento pessoal. A palavra nesta noite, nós vamos encerrar, é sobre fazer a vida valer a pena. As questões chaves, se você respondesse para você nesta noite, minha vida está valendo a pena? Aí você ia falar assim, mas pastor, a minha vida não está perfeita. Não estou perguntando isso porque nenhum dia... Não, pastor, eu já errei muito. Não estou perguntando isso. Não, mas tem coisas na minha vida para serem ajustadas. Não estou me perguntando isso. Eu estou perguntando se você é daqueles que decidiu descer do barco, segurar nas mãos de Jesus, ser bênção à vida das pessoas, recomeçar quantas vezes for necessário, se levantar e poder plantar a mensagem de esperança quantas vezes for necessário, que Deus te dá a oportunidade para virar a página da tua vida e você seguir em frente. Essa é a pergunta. Se você falou, Deus, eu tenho batalhado, eu tenho lutado, eu tenho passado meio difícil, mas está valendo a pena. Você olhar para trás e falar, foi difícil, mas valeu a pena. Eu queria convidar você nesta noite a orar. E falar, Deus, está aqui a minha vida. Entre as questões chaves está a questão da identidade, está a questão da responsabilidade. Vamos ficar de pé e vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos e comece a orar ao Senhor. Comece a levantar um clamor. Moisés foi uma referência. Foi um instrumento na mão do Senhor. Ele tomou uma decisão. Eu não quero ser quem eu não sou de verdade. Eu não quero ficar aquém do projeto de Deus. Eu não vou ficar num dilema existencial. Eu sei quem eu sou do povo hebreu. Eu sou, apesar de ter as lutas de um escravo, mas eu sou dessa nação. Ele disse, eu não sou do palácio. Não é este meu lugar. Meu lugar, ele sabia onde era. E foi onde Deus honrou a vida dele. As pessoas vivem uma crise de identidade, não sabem mais quem ela é. Muitas pessoas se perdem dentro de si mesmo. Muitas pessoas não conseguem encontrar o fio da meada. Em nome de Jesus, você não precisa querer ser outra pessoa. Você não precisa achar que para os outros dá tudo certo e para você não está dando. Você não precisa admirar a felicidade de outras pessoas. Você tem a sua vida. O sucesso é você ser quem você é. E Deus te transformar naquilo que Ele quer que você seja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nunca deixe que a prosperidade tire a sua identidade. Nunca deixe que as condições financeiras favoráveis façam você esquecer de onde você veio, com as tuas raízes. Nunca deixe isso. Nunca deixe isso. Em nome de Jesus. Não estou dizendo para você viver a vida como se não ligasse para nada e para ninguém. Mas você deve saber aquilo para qual Deus te criou. Peça ao Senhor. Mas nessa noite eu queria bater um pouco na tecla sobre quem você é em Cristo Jesus. Satanás, ele é especialista em tentar mostrar uma outra realidade. Só que o Senhor é mais que especialista de falar quem você é em Cristo Jesus.
Em nome de Jesus. Comece a orar aqui, você em Cristo Jesus, uma nova criatura. Que o Senhor possa despertar você todos os dias para você conhecer a bondade e a misericórdia dele. Em nome de Jesus. Questão de responsabilidade. Eu não posso transferir a responsabilidade da minha vida para outras pessoas. Eu sou responsável para experimentar aquilo que é o projeto de Deus. Em nome de Jesus. Não, mas porque não me deram atenção? Não, porque não me deram oportunidade? Não, porque não me abriram as portas? Meu amado, Deus é Deus. Ou Deus é Deus soberano para fazer e honrar, ou nós vamos ter que olhar de uma maneira diferente. Deus é Deus. Às vezes eu fico olhando, não, é porque eu não tenho oportunidade, por isso que eu não chego a lugar nenhum ministerialmente. Não, quem abre as portas é o Senhor. Quem honra a tua vida é o Senhor. Honrar vem dele. Não passa a vida ocupando ninguém, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Fala, não, Deus, faz na minha vida o que o Senhor tem. Moisés foi alguém que fez a diferença. Ele fez a escolha. Ele recusou ser chamado filho da filha do faraó. E a Bíblia diz que ele preferiu. Ele preferiu. Você não é acidente. Você não é vítima da vida. Você não é fruto do acaso. Você não está aqui caindo de paraquedas no engano do cosmo. Você é criado pelo Senhor. É projeto de Deus. É plano do Pai. Você é aquele que o Senhor tem interesse. O Senhor quer usar a tua vida. E a vida só vale a pena quando você tem uma experiência com Jesus e quando você pode servir ao Senhor. Quando você não apenas almeja conquistar os objetivos, mas você tem como objetivo maior de vida entender aquilo para o qual Deus te criou, servi-lo de todo o teu coração. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nesta noite, uma palavra que nós precisamos continuamente da revelação do Teu Espírito Santo. Obrigado pelo Teu Filho Jesus. Ele sabia quem Ele era. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele sabia a hora, Senhor Deus, de ir para a cruz. Ele diz, ninguém tira a minha vida, mas eu a entrego. Havia uma referência, a referência maior nossa, identidade do Teu Filho Jesus, oh Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tem realizado. O Senhor sabe, cada um de nós, e sabemos que esta caminhada de maturidade é um processo contínuo, de depender do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra. Mas toma pela mão, fortalece, ergue, renova, amplia a visão, restaura o coração, oxigena a alma, a mente, Senhor Deus, os princípios e promessas da Tua Palavra, para saber quem nós somos em Cristo Jesus. Toda mentira de Satanás, toda acusação do inimigo, todo termo, todo limite de fracasso, todo pensamento pessimista crônico, Pai, todo sentimento egoísta de viver centralizado em si, toda tentativa de desistir da vida seja desfeita em nome de Jesus. E haja uma disposição para cada dia acordar e saber do Teu amor e ser instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Tantas vezes não consigo perceber Tua mão, Teu cuidado em meu viver. E sem merecer, eu sei que as bênçãos me alcançam. Quero reconhecer. Ajuda-me a ver o amor que me desperta pela manhã. Ajuda-me a ver bondade e misericórdia que me cercam.
nome de Jesus, que você saiba que o Senhor te ama e tem um propósito para a tua vida. Ele quem escreve a história quando você se confia. No último capítulo, Ele quem vai escrever. Creia de todo o teu coração, em nome de Jesus. Cada manhã o Senhor desperta com o amor dEle. Como é bom saber disso. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E você pode declarar aleluia. Escolherei, todos os dias escolherei cantar ao Senhor, aleluia. Uma escolha diária, ser celebrador da vida, instrumento nas mãos do Senhor. Transformação, apesar das nossas fragilidades, erros e limitações, mas pela misericórdia e pela bondade dEle. Aleluia. De todo o teu coração glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Bendito e exaltado é teu nome. Magnificado é o Senhor. Honra, glória, louvor e adoração a ti pertence. Pai, uma semana abençoada para cada um. Guardado no teu poder e amor. Iluminados os olhos da fé e do entendimento para saber quem somos em Cristo Jesus. O que nós temos em Cristo Jesus. Que a graça vivificadora do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, hoje e para sempre.